Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando o perito do INSS ele constata a incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, qual é a obrigação desse perito? Bom, quando um segurado, ele passa por uma perícia do INSS de avaliação de incapacidade, o objetivo, que seria, é verificar se é temporária, se é permanente, se o segurado está incapaz realmente de exercer a sua profissão por um período curto, por um período longo. Isso deveria trazer tranquilidade para o segurado, trazer segurança, porque é para isso que nós pagamos o INSS. Num momento como esse, você ter ali um respaldo, ter um suporte. Mas o que acontece? A constatação da incapacidade permanente, ela significa que o segurado ele não vai mais poder exercer nenhuma atividade laboral. Não pode ser reabilitado para uma outra função, não é compatível com nenhum tipo de trabalho, nem fisicamente, mentalmente. Nesse caso, o INSS tem o dever de conceder o benefício de incapacidade permanente, a chamada aposentadoria por invalidez. O benefício está previsto no artigo 201 da Constituição Federal, na Lei 8.213 de 1991, e ele é devido após avaliação médica e, se necessária, até social, para comprovar que está totalmente incapaz para o trabalho. Em 2024, o INSS passou a integrar sistemas automatizados de cruzamento de dados com o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse CNIS ele tem todo o seu histórico de contribuições com o INSS, desde lá do seu primeiro registro em carteira. Todas as empresas que você passou, o período que você ficou, está tudo lá. Bom, e o INSS tem o SEIB, que é um sistema administrativo de benefício de incapacidade, que agiliza a validação das informações desse segurado. Essa integração ela tem o objetivo de reduzir fraudes, mas também evita atrasos injustificados na concessão do benefício, quando a perícia comprova a incapacidade, que ela é definitiva. E o segurado tem a resposta mais rápida, seria esse o objetivo. Essa atualização, com o uso crescente, ela tem exigido, devido a diversos problemas do INSS, por exemplo, crescente demanda de pedidos de benefício, estão se fazendo a teleperícia, que é um diagnóstico de incapacidade permanente para quem, por exemplo, mora numa região distante, o INSS vai demorar para fazer uma marcação de perícia. Então, através da portaria número 38 de 2023, reforça que as perícias presenciais elas são prioridade. Mas em casos como o que eu acabei de falar, pode ser usada essa teleperícia. Bom, o perito do INSS, como nós falamos, quando ele constata, é obrigação dele conceder a aposentadoria por invalidez. Agora, para surpresa de muitos, não é assim que acontece. E muitas vezes o benefício ele é negado, mesmo com a documentação, mesmo com exames que comprovam que ali não tem mais condições de exercer nenhum tipo de trabalho, está insusceptível para a sua função ou para qualquer outro tipo de função e até a reabilitação profissional, o perito do INSS ignora. Ele chega a ignorar. Então, o que acontece com isso? Quando isso acontece, sem ausência de justificativa técnica, é claro que o segurado vai recorrer judicialmente. O Supremo Tribunal Federal também decidiu que essas negativas com relação a esse benefício, quando existem provas robustas, está ferindo a dignidade humana, que tem que ser obrigação do INSS atuar com responsabilidade nos direitos desses segurados. O INSS não se resume apenas numa análise médica. A constatação pericial ela é feita através também de análise administrativa, para verificar se o segurado cumpre todos os requisitos legais, como qualidade de segurado, o tempo de carência, que é 12 contribuições. Confirmando o direito, o benefício deve ser concedido de forma automaticamente. Mas, como nós estamos, num sistema previdenciário que, quando você olha, é a coisa mais linda do mundo, Se você for olhar o que está escrito, como deve ser o INSS, na prática não é. Tudo aqui no Brasil é assim, Se você olhar a saúde, o SUS é uma coisa maravilhosa no papel. Só que nós estamos vendo gente morrendo na sala de atendimento, pessoas chegando 7 horas da noite, passando dias sem conseguir atendimento, tudo paralisado, e engana-se quem diz que o SUS é de graça,
Não existe almoço grátis. O SUS ele é sustentado através dos nossos impostos. Não tem nada de graça, não, tá? E nós sabemos que muito dinheiro que era para ir para o SUS vai para o ralo da corrupção. Bom, mas isso é uma outra conversa, tá? Bom, o valor do benefício ele depende do histórico contributivo desse segurado e das regras, tá? Dessa emenda constitucional aí 103 de 2019, que podem variar entre 60% a 100% da média salarial. Essa de 60% seria para aquelas acidentes ou doenças que não estão relacionadas ao trabalho, que não é acidente de trabalho, não é doença do trabalho. Você está num dia de folga, você se machucou. Eu não concordo com isso. Isso foi uma das coisas que a reforma da Previdência fez, que está totalmente errado. Porque ninguém pede para se machucar, ninguém pede para sofrer um acidente, ninguém pede para ficar incapaz. E de repente, num dia de folga, ocorre um acidente, você fica impossibilitado total e permanente. Aí você ganhava 1.000, você passa a ganhar 600, porque você se aposentou. Você deveria ganhar 2.000, porque você não vai mais poder exercer função nenhuma. Não, deveria dobrar o seu salário, não diminuir o seu salário. Agora, quando é acidente de trabalho, uma doença relacionada ao trabalho, esse segurado, ele continua recebendo como se ele estivesse na ativa. Agora, é o que eu falei, que injustiça é essa? A pessoa que se acidentou, que vai receber o benefício de incapacidade total e permanente, aposentadoria por invalidez, ela não pode mais trabalhar. O INSS paga para não trabalhar. Então deveria dobrar. Não, o que faz? Se não for acidente de trabalho, cai para 60%. Isso está para ser decidido, está no Supremo Tribunal Federal. Mas os caras estão mais preocupados em censurar todos nós aqui na internet que falamos a verdade do que resolver esse tipo de coisa. Entendeu? É a mesma coisa a revisão de toda a vida. Foi reconhecido que se deve, que todo mundo tinha direito, e era muito dinheiro que segurados, não é a primeira vez que segurados são roubados nesse país, como agora. Foi reconhecido, mas diz que não pode pagar, porque senão quebra a Previdência. Ué, e esses 6 bilhões de reais que foram descontados aí para sindicato e associação, isso não quebra o segurado? Esses descontos não autorizados? Quer dizer, são absurdos que a gente vive, sabe? E você que está dentro da Previdência e recebendo um benefício. É o que eu falei no início do vídeo, você deveria ter suporte, tranquilidade, primeiro porque não é de graça. Você paga para ter isso. E é ao contrário. Você encontra um perito que não reconhece o que está ali na cara dele, tratamento, laudos de especialistas, a condição demonstrada, te desrespeita, nem olha na sua cara, ignora esses laudos. Você procura apoio na agência, funcionário, você é maltratado, você é desrespeitado, olham para você como se estivessem fazendo um favor. Quer dizer, até quando isso vai durar, minha gente? Até quando? O INSS não é parque de diversão. Ninguém procura o INSS porque é divertido, é legal. E fora isso, essa injustiça com o aposentado por invalidez que sofre um acidente no dia de folga ou uma doença que não está relacionada ao trabalho, isso tem que mudar. Bom, pessoal, tudo tem que mudar nesse país, tá? Aqui teria que fechar a porta, apagar a luz e começar do zero, de novo. Bom, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, o laudo de incapacidade permanente também pode servir como base para a concessão do benefício de prestação continuada, caso a pessoa não tenha contribuído para o INSS o tempo necessário. É o que eu falei, você tem que comprovar a qualidade de segurado e, em muitos casos, a contribuição, que é a carência. Caso você não consiga isso, você tendo os laudos na mão, você pode conseguir o benefício de prestação continuada. Pelo menos você não vai ficar desamparado. Porque muitas vezes é a única renda que essa pessoa tinha. E aí, como é que faz? A empresa não aceita. Manda para o INSS. O INSS não concede. A pessoa volta para a empresa. Você, segurado que está nessa condição, a empresa é que tem que processar o INSS, tá? Num caso como esse, se você está incapacitado, o INSS negou o benefício, você retornar para a empresa é obrigada a colocar você no quadro de funcionários e ela é que vai entrar lá com recurso no INSS.
E você que está sem condições de trabalhar, nem que te coloquem numa salinha lá para atender telefone. Mas eles são obrigados a manter você no quadro de funcionários, tá? E pagar o seu salário. Você não pode ser dispensado, mandado embora enquanto você está nessa condição. E quem vai dizer lá no INSS que você está incapacitado e não tem condições é a empresa. Porque senão fica assim. A empresa manda para o INSS manda para a empresa, aí o funcionário volta para o INSS, quer dizer, fica fazendo o segurado de palhaço. E a lei diz claramente que não. Tá? O INSS rejeitou, os funcionários não estão ainda em condições de exercer a atividade e teve uma alta, teve o pedido negado, a empresa acolhe e a empresa que busque o direito desse segurado. O INSS também é responsável em notificar, tá, formalmente o segurado da decisão pericial. Essa notificação ela deve ser clara e objetiva. Ela deve conter os motivos, as conclusões do laudo, porque tudo... Como é que pode vocês dizerem não para você sem colocar um motivo? Apesar que os motivos que colocam são absurdos, né? Você está coradinho. É assim que é feita a perícia. Ué, mas você tá... Seu olho está branco. Você está com a pele corada. Aí, ó. Você está bom para trabalhar. É assim. As perícias de hoje em dia no INSS. E você vai recorrer aonde, meu amigo e minha amiga? É o que eu falei. A justiça está mais preocupada em censurar, em calar nossa boca para não falar a verdade, do que resolver esse tipo de problema. E você vai esperar o quê? Deixa de pagar seus impostos para ver o que acontece com você. Pois é, né? Bom, fiquem atentos aqui, tá, pessoal? Ultimamente, a única coisa que a gente ouve falar é roubo no INSS, é CPI, é empresas quebrando, é o país quebrando, é imposto em cima de imposto, é os preços dos mercados, de supermercado de alimentação, não precisa nem falar. É aumento de tudo quanto é tipo de lado e gozado, que ainda a gente vê o aposentado e o pensionista e outros beneficiários sendo roubados. Além de ter que passar por tudo isso, ainda, além de tudo, é roubado. Tá? Então, a única forma da gente nos resguardar, meu amigo, é Deus. Tá? Peça a Deus paciência. Deus não vai vir aqui para resolver o nosso problema. A gente também tem que se mexer, né? Buscar soluções. Conhecimento. O INSS não é para amadores. Você precisa de conhecimento para lidar com tudo isso que eu falei. Porque senão você vai ficar que nem uma peteca. Te jogam de lá para cá, daqui para lá, e você nunca vai conseguir nada. Tá? Então você tem que saber, pessoal. Não é eu que quero que você saiba. Eu faço vídeo, eu trago aqui a atualização. Você assistir ou não, para mim não faz diferença. O vídeo vai continuar aqui. Eu, no seu lugar, sendo interesse meu em manter uma renda, em manter a minha condição e o meu padrão de vida, eu seria um dos primeiros a ficar ligado em tudo aqui. Porque é necessário, tá bom? Então aproveite esses conteúdos, é de graça, você não paga nada. Não tem justificativa, tá? Esse papai, eu não tenho paciência de ver um vídeo de 10 minutos. Depois você vai ter paciência de ficar 10 meses na porta do INSS, pedindo pelo amor de Deus para liberarem teu benefício. A escolha é sua. Gostou do meu trabalho? Não deixe de se inscrever no canal, tá? Ative o sininho de notificação para todas as notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo. E você, meu amigo e minha amiga, muitos que já me acompanham há muito tempo, sempre me incentivando a estar aqui, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, com tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.